Senhores vereadores, público presente, funcionários da casa, senhoras e senhores que nos acompanham pela transmissão ao vivo do site e YouTube do fanpage da Câmara, boa noite a todos. Boa noite. Convido o senhor secretário a proceder à verificação de presença dos vereadores. Adriano Jacinto, presente. Carlinhos Labareda. Presente. Dr. João Martellini. Presente. Kiko Aronchi. Lauro Paladini. Presente. Marcos Canatelli. Presente. Mário Júnior. Presente. Professor Leandro Amitti. Presente. Raquel da Autoescola. Presente. Silvio Freitas. Presente. Valmir Jacomazzi. Presente. Havendo o número regimental para a abertura da sessão, invocando a proteção de Deus, nosso Senhor, declaro aberto a presente sessão ordinária. Solicito ao vereador Adriano Jacinto que proceda à leitura do trecho bíblico e convido todos a ficarem em pé. E convido todos a permanecerem em pé na sequência para a execução do hino nacional brasileiro e do hino do município de Tietê. Salmo de número 43. Faz-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa contra a gente sem piedade. Livra-me do homem enganador e perverso. Vós sois, na verdade, o Deus do meu refúgio. Por que é que estão me repelindo? Porque ainda estou triste, sob a pressão do meu inimigo? Envia a vossa luz e a vossa verdade, que elas me guiem, me conduzam à vossa montanha santa, ao lugar da vossa morada. Então entrarei no altar de Deus, o Deus da minha alegria, jubilosa, e vos louvarei ao som da harpa. Ó Deus, Deus meu, por que estás abatido, ó minha alma, e te perturbas dentro de mim? Confia no Senhor, que ainda hei de louvar, Ele é a alegria do meu rosto, Ele é o meu Deus. Brasil de amor eterno, sei
Convido o senhor secretário a proceder à leitura da ata da sessão anterior. Peço a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Está em votação o requerimento do nobre vereador Carlinhos Labareda, solicitando a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Aprovado. Convido o senhor secretário a proceder com a leitura do expediente, iniciando pelos projetos. Projeto de Lei número 19/2026. Dispõe sobre a alteração da Lei número 3.694/2018, de 7 de novembro de 2018. Data de entrada 17/3/2026. Autoria Poder Executivo. O projeto de lei 19/2026 foi despachado para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação em 17 de março de 2026. Projeto de Lei número 25/2026. Dispõe sobre a inclusão do Dia Municipal da Profissão Doméstica no calendário oficial de evento do município. Data de entrada 23/3/2026. Autoria Poder Executivo. O projeto de lei 20/2026 foi despachado para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação em 19 de março de 2026. Acho que não, né? Não, seguia a sequência. Pulei. Perdão. Peraí. Então, esse é o 20. Então tá bom. O 20. Projeto de Lei número 20/2026. Dispõe sobre a concessão e ajuda financeira às entidades que especifica
no exercício de 2026 e dá outras providências. Data de entrada, 19/3/2026, autoria Poder Executivo. O projeto de lei 20/2026 foi despachado para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, 19 de março de 2026. Projeto de lei 21/2026, dispõe sobre a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 19.546,54. Data de entrada, 19/3/2026, autoria Poder Executivo. O projeto de lei 21/2026 foi despachado para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação em 19 de março de 2026. Projeto de lei número 22/2026, dispõe sobre a denominação de Estrada Municipal José Henrique da Rosa e dá outras providências. Data de entrada, 20/3/2026, autoria Poder Executivo. O projeto de lei 22/2026 foi despachado para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação em 20 de março de 2026. Projeto de lei número 23/2026, altera o anexo 1, quadro geral dos cargos de provimento efetivo da Prefeitura do município de Tietê, da Lei Complementar número 04/2029, de 23 de maio de 2019, que dispõe sobre a estrutura de planos de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores públicos do município de Tietê e dá outras providências. Data de entrada, 20/3/2026, autoria Poder Executivo. O projeto de lei 23/2026 foi despachado para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação em 20 de março de 2026. Projeto de lei número 24/2026, dispõe sobre a política de assistência ao idoso sobre o Conselho Municipal do Idoso do município de Tietê e dá outras providências. Data de entrada, 20/3/2026, autoria Poder Executivo. O projeto de lei 24/2026 foi despachado para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação em 20 de março de 2026. Projeto de lei número 25/2026, dispõe sobre a inclusão do Dia Municipal da Profissão Doméstica no calendário oficial de eventos do município. Data de entrada, 23/3/2026, autoria Poder Executivo. O projeto de lei 25/2026 foi despachado para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação no dia 23 de março de 2026. Projeto de lei número 26/2026, altera e acrescenta dispositivos à Lei Complementar número 04 de 23 de maio de 2019 para reestruturar a carreira e o concurso público para o cargo de bombeiro municipal e dá outras providências. Data de entrada, 26/3/2026, autoria Poder Executivo. O projeto de lei 26/2026 foi despachado para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação em 26 de março de 2026. Projeto de lei número 27/2026, reconhece a cavalgada como patrimônio histórico e cultural do município de Tietê e dá outras providências. Data de entrada, 26/3/2026, autoria Lauro Paladini. O projeto de lei 27/2026 foi despachado para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação em 26 de março de 2026. Projeto de decreto legislativo número 03/2026, concede título de cidadão tieteense ao senhor Paulo Sérgio Vieira. Data de entrada, 2/4/2026, autoria João Martellini. O projeto de decreto legislativo 03/2026 foi despachado para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação em 2 de abril de 2026. Dando continuidade ao expediente, convido o senhor secretário a proceder com a leitura dos requerimentos. Requerimento número 73/2026. Requeremos, ouvido o plenário, que seja encaminhado o presente expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando que o Poder Executivo realize estudo técnico e promova a revitalização do calçamento de entorno da Praça Leda Coelho de Oliveira Batistuso, localizada no bairro Jardim Bonanza, entre as ruas das Tabaranas e Jurupocas e Avenida Arrastão, com vistas a garantir melhor condição de segurança, acessibilidade e uso do espaço público para a população. Data de entrada, 23/3/2026, autoria Leandro Amit e Valmir Giacomazzi. Está em discussão o requerimento 73/2026. Está aberta a votação do requerimento 73/2026. Requerimento 73/2026 aprovado. Requerimento 74/2026.
Requeiro nos termos regimentais que seja oficiado ao senhor prefeito municipal para que informe a esta Câmara, bem como seja amplamente divulgado aos munícipes por todos os canais disponíveis, quando serão adotadas as providências necessárias quanto à troca de lâmpadas queimadas e manutenção na rede de iluminação pública em inúmeros pontos do município de Tietê, tendo em vista que a iluminação pública eficiente é essencial para garantir mobilidade urbana, bem-estar, segurança e qualidade de vida aos cidadãos. Data de entrada, 26/3/2026, autoria Silvio Freitas. Está em discussão o requerimento 74/2026. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Lauro Palladini. Uma boa noite, senhor presidente, nobres colegas, funcionários da casa, secretário Lucas, de governo Tietê, público presente online. Gostaria de pedir autorização ao nobre colega Silvio para assinar em conjunto, e, de fato, acho que nós teremos aqui nessa noite, se não me engano, 3 requerimentos tratando da iluminação. Mais uma vez, a iluminação vem à tona e é um problema que a prefeitura tem que resolver urgentemente. Não dá mais para postergar isso daí. Se não me engano, acho que teve a licitação, acho que foi feita alguns dias atrás, foi finalizada, mas é um problema que não dá mais para deixar para depois, para uma resposta vazia. Tem que haver um programa, um projeto e fazer a resolução desse problema de iluminação de Tietê. Já está passado do tempo, né? Agradeço, senhor presidente. Boa noite. Continua em discussão o requerimento 74/2026. Eu peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador autor Silvio Freitas. Boa noite, nobres colegas, boa noite, funcionários da casa, ao nosso secretário aqui presente e também àqueles que nos acompanham remotamente em seus dispositivos eletrônicos. Existem inúmeras reclamações, muitas, né, a respeito da precariedade da iluminação pública na cidade. A falta de iluminação adequada compromete a segurança, causa uma sensação de insegurança, aumenta risco de acidentes e facilita a ocorrência de atos ilícitos. É mais fácil para o meliante agir na sombra. Então, diante disso, é necessário que se dê uma atenção especial. Quando eu escrevi esse requerimento, eu até mencionei que já foi adquirido um veículo apropriado para isso tal, mas que não se observava esse veículo já sendo utilizado. Ontem eu vi, estava trabalhando lá no meu bairro. Então, essa parte do requerimento aí já fica sem efeito. Então, já estão trabalhando. Mas, além disso, eu acho importante aferir quais são as causas, né? Má qualidade das lâmpadas. Quando você compra uma lâmpada qualquer no mercado, tem lá garantia 3 meses. Uma lâmpada destinada à iluminação pública, a garantia vai de 5 a 10 anos, 1 milhão de horas. Aqui não dura isso. Eu vejo por quê. Os mesmos pontos se repetem. Então, vai lá, faz a troca, 15 dias depois está apagado de novo. Então, ou é má qualidade da lâmpada, ou é problema com a rede, manutenção da rede. Então, é preciso aferir qual é a verdadeira causa da pouca durabilidade das lâmpadas substituídas. E cobrar da Eletro, se for o caso, né? Então, é preciso aí aferir e controlar. Trocou a lâmpada, anota lá, rua tal, número tal, foi substituída a lâmpada. E, quando ocorrer novamente, verificar se estava na validade, pedir a substituição por fornecedor. A prefeitura não tem dinheiro para jogar fora, não é verdade? Então, tem que aproveitar os recursos materiais que são adquiridos a duras penas. O consumidor, ou o contribuinte, melhor dizendo, paga uma taxa ali de iluminação pública junto com a sua conta de luz. Eu estive verificando no balanço da prefeitura, a despesa é o dobro da arrecadação. Então, não cobre os custos, né? Então, nós temos que fazer algo muito sério nesse sentido para aproveitar muito bem o material, né? Cobrar a responsabilidade de quem tem que cuidar bem disso. Muito obrigado, senhor presidente.
Continua em discussão o requerimento 74/2026. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Carlinhos Labareda. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, servidores da casa, secretário do governo Lucas, que nos acompanha, todos aqueles que nos acompanham pelos seus dispositivos eletrônicos. É um tema que já tem sido muito abordado nessa casa, rotineiramente. Passa algumas sessões, sempre aparece o mesmo tema, a mesma situação, a mesma reclamação, e infelizmente ainda a gente não vê solução. Quando o Silvio fala da taxa de iluminação, por exemplo, essa semana mesmo, moradores da Rua da Paz, quero lembrar, Rua da Paz, por causa daquele abençoado, daquele braço, desde a primeira sessão do ano passado, segunda sessão, estou pedindo a compra de um braço para colocar na Rua da Paz, no último poste, e assim instalar uma lâmpada para que eles tenham iluminação lá no Jardim Bandeirantes, e até hoje não foi executado. Quando vem a resposta, está vendo para ver se vai, estudando para ver se acontece de cair, acontecer o dinheiro no orçamento, mas não compra. Não compra o abençoado daquele braço. Né? E isso não é de agora, isso é de gestão passada. Outros vereadores já lembraram aqui nesta casa. Como o vereador Modesto, como o vereador Jairo, muito provavelmente o próprio prefeito, enquanto era vereador nesta casa, também deve ter reclamado da mesma situação, porque os moradores lá estão pedindo socorro, porque você não enxerga um palmo na frente. Porque eu estou falando de um lugar, só que aí liga uma bomba da estação, da elevatória, desliga uma outra. Aí duas lá no final da rua, que já é distante um poste do outro, na última rua do Bandeirantes, fica uma escuridão total. Aí os moradores têm que colocar refletor, têm que colocar lâmpada acesa, e a taxa de iluminação está sendo cobrada. Não estamos pedindo nada surreal, e é isso que às vezes parece que a gente é chato. Não está pedindo nada surreal. A gente não está pedindo uma lâmpada que custe milhões e milhões, não, a gente está pedindo iluminação. E eu estou citando uma rua, porque eu estou sempre lá. Hoje eu passei numa outra também, mesma situação. Está lá. E isso é a cidade toda, reclamação da Coab, reclamação da Santa Maria, reclamação de todos os pontos da cidade, muito provavelmente todos os vereadores aqui têm recebido essa reclamação. E nós falamos o quê? Vou solicitar. Só que fica nesse solicitar e chega uma hora que nós é taxado de mentiroso. Está em compras, daqui a pouco termina compras, vai começar a executar. Porque falam do carro novo, né? Do caminhão novo. Está lá o caminhão novo. Mas compraram o caminhão novo, o que está acontecendo? Faltou o principal, a lâmpada. Então, peço, vereador, para subscrever, né, para a gente acompanhar de perto. Isso, tem outros requerimentos a respeito da iluminação. E esperamos aí que seja uma virada de chave. Seja uma virada de chave urgente essa situação da iluminação. Porque nós estamos falando de segurança pública. Não dá para ter segurança pública com a cidade apagada. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento 74/2026. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra a vereadora Raquel Bazelotto. Nobres colegas, servidores da casa, nosso secretário Lucas, uma boa noite a todos. Eu tenho duas reclamações também lá no bairro do Povo Feliz. Inclusive, estava vendo aqui, eu solicitei o pedido dia 11 de março e até agora não foi solucionado. Também iluminação pública na rua Governador Franco Montoro, de frente ao número 51, no Jardim Brasil. Então, isso gostaria de implementar, né? Porque precisa ser resolvido o quanto antes. E peço para subscrever e parabenizar o Silvio sobre o requerimento. Muito obrigada. Continua em discussão o requerimento 74/2026. Está aberta a votação do requerimento 74/2026. Requerimento 74/2026 aprovado.
Requerimento 75/2026. Requeremos, ouvido o plenário, que seja encaminhado o presente expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, que o Poder Executivo avalie a possibilidade de instituir cadastro público de prestadores de serviços de limpeza de terrenos, corte de grama, poda e manejo de vegetação rasteira que atuem no município, contendo ao menos o nome e o telefone para contato dos profissionais interessados, e que tal cadastro seja disponibilizado no site oficial da Prefeitura e em suas redes sociais e institucionais, podendo a iniciativa ser coordenada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável, como forma de facilitar o acesso da população a esses serviços, auxiliar no cumprimento das notificações administrativas relacionadas à limpeza de terrenos e estimular a atividade econômica local. Data de entrada, 27/3/2026. Autoria, Leandro Amite, Adriano Aronchi, Adriano Jacinto, Raquel Bortolazzo e Valmir Giacomazzi. Raquel Bazelotto, perdão. Está em discussão o requerimento 75/2026. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Leandro Amite. Boa noite, caro presidente, nobres colegas, servidores da casa, pessoas aqui presentes, secretário Lucas, os jogadores aí do Garcia, né? E todos aqueles que nos assistem pelas redes sociais aí, né? O jogador do Garcia, que também é subsecretário, né? Então, esse pedido parece uma coisa muito simples, mas ele surgiu de uma demanda que não é nossa inicialmente, né? Quando nós discutimos, tivemos uma visita na Secretaria de Tributação para falar do IPTU, né? E das mudanças que tiveram do IPTU, e aproveitamos para conversar um pouquinho com alguns servidores e entender um pouco a dinâmica do corte de gramas, da limpeza de terrenos, do processo que é muito moroso, das notificações e uma série de ações que eram pontuadas. E daí você vai até o encontro de uma fala do Dr. Martellini, quando nós conversávamos nos bastidores há um tempo aí, falando dessas notificações, que às vezes, especialmente pessoas idosas e outras, têm muita dificuldade em encontrar profissionais para executar o serviço de limpeza. Então, que esse tempo dado, às vezes, não é suficiente, porque as pessoas têm muita dificuldade em encontrar profissionais que executem o serviço de limpeza de terrenos. Pensando nisso, e como é de interesse público e até da prefeitura que esse terreno seja limpado rapidamente, que isso seja concretizado, atendendo assim a demanda das pessoas que são vizinhas, atendendo a demanda da pessoa que é dona do terreno e todas as questões maiores, a gente propõe que a própria prefeitura abra um espaço, né, por meio de um DOC, algo do gênero, para pessoas interessadas em prestar esse serviço, disponibilizarem seus nomes e contatos e criar uma aba lá no portal da prefeitura, no Instagram, para que a pessoa possa acessar e entrar em contato com essas pessoas e contratá-las de fato, né? Então o intuito é trazer esse acesso para essas pessoas que reclamam, e de acordo com a tributação, são diversas pessoas que pontuam. Eu falo por mim, que tive muitas vezes e tenho dificuldade em encontrar pessoas para fazer limpeza de terrenos baldios ao lado do prédio em que eu sou síndico, e realmente falta essa mão de obra. Então, quando você tem essa opção, você vai no site, encontra lá um hall de pessoas que podem fazer o serviço, facilita um pouco o processo. Então, parece uma ação extremamente simples, mas que torna muito mais rápido o processo, muitas vezes possibilita que aquela pessoa não seja multada porque ela deixou de limpar o terreno, e muitas vezes ela deixou de limpar, claro que não são todos os casos, mas uma parcela, porque ela não encontrou um profissional que fizesse aquele procedimento. E às vezes é um idoso, uma pessoa que não tem aptidão para fazer a si mesma a limpeza, e acaba incorrendo numa infração porque ela não conseguiu encontrar um profissional no município. Continua a discussão, requerimento 75/2026. Está aberta a votação do requerimento 75/2026. Requerimento 75/2026 aprovado. Requerimento 76/2026.
Requeiro, ouvido o plenário, que seja encaminhado o presente expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando que o Poder Executivo avalie a possibilidade de instituir mecanismos administrativos de articulação entre o monitoramento municipal dos beneficiários do programa Bolsa Família e as iniciativas de intermediação de emprego existente no município, como o Banco de Empregos Municipal, com o objetivo de estimular a reinserção produtiva de beneficiários em idade e condições de aptidão à reinserção ao trabalho, podendo tal instrumento prever o encaminhamento prioritário a vagas disponíveis e o acompanhamento das oportunidades ofertadas, inclusive com a definição de parâmetros razoáveis para eventuais recusas injustificadas de vagas, respeitando integralmente as normas e diretrizes estabelecidas pelo Programa Federal e preservando o caráter de proteção social destinado à família em situação de vulnerabilidade. Data de entrada, 27/3/2025, autoria Leandro Amit, Kiko Aronque, Adriano Jacinto, Raquel Bazelotto e Valmir Jacomazzi. Está em discussão o requerimento 76/2026. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Leandro Amit. Aqui eu farei uma explicação mais alongada, porque é um tema muito sensível, né? E falar sobre Bolsa Família. Então, eu quero deixar muito claro que quando nós elaboramos aqui em conjunto esse requerimento, nosso intuito não é que nós sejamos contrários à Bolsa Família, de forma alguma. Os programas sociais, eles são muito importantes para trazer esse equilíbrio mesmo para a sociedade, para trazer o acesso e para ajudar, auxiliar as pessoas que estão em vulnerabilidade social. No entanto, sempre se fala aquela tônica, né? Muitos falam assim, eu sou contra a Bolsa Família. Daí você questiona a pessoa, ela diz assim, não, porque tem muita gente que fica na Bolsa Família e não trabalha, né? É vagabundo, esses termos que são utilizados, né? Daí o questionamento que a gente faz, então você não é contra a Bolsa Família, você é contra o sistema de manutenção e de monitoramento do Bolsa Família. Porque o Bolsa Família, assim como alguns outros programas sociais, o Vale Gás e outros, eles são programas transitórios. O que seriam programas transitórios? Então, a pessoa, por um período, deveria receber esse auxílio, enquanto estivesse em situação de vulnerabilidade ou extrema pobreza. Perfeito? Mas, ele seria só uma passagem até ele poder se firmar economicamente, poder se reinserir no mercado de trabalho. O que acontece hoje é que não há uma ligação clara entre o sistema de gestão de vagas de emprego no município, não só no nosso, como na maioria deles, e o sistema de concessão do Bolsa Família. Nós temos experiências no Brasil já de prefeituras que optaram por associar o trabalho da assistência social com o trabalho dos bancos de empregos e reduzir em 40% a 50% o número de pessoas inscritas no Bolsa Família. Não porque eles tiraram a pessoa do Bolsa Família, mas porque automaticamente, quando essas pessoas foram reinseridas no mercado de trabalho, elas saíram daquela situação de extrema vulnerabilidade, né? Então elas passaram a ter uma renda mínima que colocasse num outro patamar, trazendo mais dignidade para essa família. O que é importante dizer é que a pessoa, ao empregar-se, ela não perde automaticamente o Bolsa Família. Tem um período de transição. Inclusive, ela fica durante o período, mesmo empregada, né, recebendo um percentual menor do Bolsa Família, mas recebendo para suplementar essa renda. Quando ela atinge uma estabilidade dentro do emprego, essa concessão é retirada e passada para uma outra pessoa, concedida outra pessoa. Hoje, nós não temos um limite, tem que ter tantos, no máximo 2.000 concessões de Bolsa Família no município de Tietê. Mas hoje, nós temos cerca de 1.261 pessoas cadastradas no CAD Único, né, que estão em situação de pobreza. Dessas 1.261, 1.179 pessoas recebem o Bolsa Família, né? São famílias, pessoas não, famílias. Pessoas são 3.181 pessoas assistidas por esse benefício. É um número considerável num município que tem menos de 40 mil habitantes, correto? E que constantemente está em busca de mão de obra. Quando eu ouvi ontem numa audiência pública que o diretor do Rio Max
estava procurando, quando eu vejo que fez uma parceria da Zanqueta, que veio à Câmara buscar profissionais, que elas montam estantes nos bairros, que elas vão buscar profissionais em Laranjal Paulista, em Jumirim, em Serquilho, em Tatuí, eu não consigo bater a conta, porque tem pessoas que esse programa ele não se torna transitório, ele se torna perene. Se eu pego uma senhora idosa, que tem uma condição muito peculiar de cuidado com um filho, que não tem um benefício, né, por ser deficiente, ter uma pessoa com deficiência, algo do gênero, ela precisa do Bolsa Família mesmo. Tem pessoas que precisam de trabalho integral, então uma esposa que cuida do seu marido em tempo integral, porque ele está acamado, possivelmente ela não vai ter condições de trabalhar, então esse benefício é muito relevante para ela. Tanto que eu cito aqui no requerimento que as pessoas em idade produtiva. Então tem muitas pessoas que estão em idade produtiva e que se beneficiam do Bolsa Família, correto, mas existem vagas de emprego, e grande parte dessas vagas de emprego que são ofertadas no município hoje, não são vagas que exigem uma alta escolarização e nada absurdo, correto? O que nós vemos hoje, por exemplo, e até acho engraçado os anúncios da Zanqueta, ele coloca, não importa o gênero, não importa a raça, eles colocam várias coisas lá, para assim, tipo, nós aceitamos qualquer pessoa que queira trabalhar. Então, o que está faltando? Eu acho que está faltando um diálogo, uma conexão dessas pessoas, que foram buscas que foram feitas em alguns municípios, que eu cito inclusive no requerimento, de traçar um diálogo entre a concessão do Bolsa Família e o banco de empregos. Porque uma pessoa, ela não pode se negar a querer um trabalho. Falar assim, não, eu opto pelo Bolsa Família. Estou dizendo que a maioria das pessoas não se encaixa nesse critério. Certo? Mas como houve muitas fraudes durante a pandemia com o benefício, né, emergencial, também há no Bolsa Família. Nós lidamos com pessoas, infelizmente. Tem estados do Brasil, municípios, que têm mais pessoas beneficiárias de Bolsa Família do que munícipes, do que pessoas. Eu vi uma reportagem recentemente da CNN. Como que pode ter mais beneficiários de Bolsa Família do que pessoas no município? Então, é uma questão que é complexa. E essa ação busca mitigar isso. E muitas vezes, essa pessoa que está procurando emprego, que está nessa condição de vulnerabilidade, ela não teve acesso à vaga. Então, esse link da assistência social com o banco de emprego, com a oferta constante de empregos, é para isso mesmo. Porque essa pessoa ela tem que ser orientada. Se falta uma formação, que se vá buscar uma formação. Como foi feita? Estavam precisando de mão de obra no município de operadores de roçadeira. Procuraram, não encontraram. O que eles fizeram? Fizeram uma parceria com a Associação Comercial, com o Sebrae, se não me engano, e promoveram, né, vai acontecer agora, um curso de operador de roçadeira, gratuito, num sábado, se eu não me engano, eu vi o anúncio da prefeitura, para poder ter mão de obra qualificada. Então, isso é importante até para o diagnóstico do que é necessário de formação para reinserir essas pessoas no mercado de trabalho. Então, a proposta aqui não é tirar as pessoas do Bolsa Família, é possibilitar que mais pessoas que precisem entrem e que esse programa seja realmente algo transitório, uma etapa da vida da pessoa até ela ter a obtenção de algo maior. É aquela mesma coisa do funcionário que está recebendo o seguro-desemprego e fala, o senhor não vai me registrar, você me registra depois dos 3 meses. Daí ele processa depois o empregador, porque não registrou ele, né, nesses 3 meses, mas ele quis receber os 2 benefícios. Isso também é corrupção. A gente acredita que não, mas é corrupção. E, infelizmente, o problema dos programas sociais não são os programas sociais. É o uso que as pessoas, que alguns políticos no nosso país e as pessoas que são beneficiárias fazem dele. Muitos fazem um mau uso. Então, a Lei Rouanet, o Bolsa Família, o Vale Gás, não são ruins. Eles são programas maravilhosos. A questão é o uso que se faz e a falta de monitoramento. Então, hoje não há uma fiscalização mais eficiente. Falta, às vezes, para a assistência social, um recurso para monitorar com mais intensidade isso. E a proposta que eu trago, que não acho que é tão dificultada, precisa de um pouco de articulação, é para que o contato seja direto. Então, a pessoa, olha, se negou a 3 vagas de emprego, nós temos que sinalizar isso junto ao governo federal, certo? Para que se tome uma decisão. Existem diversos critérios para a concessão.
Agora, não é opcional o Bolsa Família. É uma condição peculiar daquele que realmente está em situação de pobreza e não consegue sair dela por si mesmo. Agora, a negativa da vaga de um emprego é uma escolha, e a escolha não compete a ele. É ao governo federal conceder ou não, baseado em critérios que são claros e elegíveis. Então, deixando muito claro para que as pessoas que estão em casa assistam, nós não nos manifestamos, acredito que os outros vereadores também que forem falar ou não, contrários à concessão de nenhum benefício social. Mas tem que ter um monitoramento, porque tem que ter um bom uso do dinheiro público. Não pode ter uma malversação do dinheiro público. Isso é muito ruim, perfeito? Porque tem pessoas aguardando vagas para inserção. Tem pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Vocês vejam que não é 60%, 100% do município que é atendido. Todas as famílias que precisam são atendidas. Mas eu poderia atingir esse 100% se tivesse. Mas quando eu pego 1.200 famílias no universo, onde eu tenho carros de som anunciando vagas de emprego nas ruas, onde eu tenho uma Câmara ofertando vagas, não conseguindo preencher todas. Quando eu falo que eu ouço o dono de uma rede de mercados, mas o salário não é maravilhoso, mas o salário ele é relativo à formação que é exigida. E é a dinâmica do mercado de trabalho. E você vai estudando e elevando o nível dentro dessa esfera. Mas quando eu tenho empresas dizendo que está muito difícil se manter no município, porque ela não consegue mão de obra básica, daí eu vejo que as coisas não se conversam nesse aspecto. E aqui, de longe, não estou de forma alguma falando que a Secretaria de Assistência não trabalha nessa busca, mas que a gente pode alinhar alguns pontos que são realmente relevantes para que a política da Bolsa Família e todos os benefícios sociais, elas sejam concedidas desde que todos os pontos sejam observados e que todas as ofertas sejam feitas. Ante a oferta de um emprego, não tem como ter uma negativa. Correto? Então, o objetivo aqui é, na verdade, fazer uma otimização. Se muitos municípios reduzirem 40%, 50% o número de pessoas, fazer essa redução é dizer o quê? Essa pessoa, hoje, está numa condição muito melhor do que viver de uma pequena parcela do Bolsa Família, que garante o mínimo do mínimo. Certo? Então, a pessoa que tem uma vida, isso aconteceu com o auxílio emergencial, eu vivenciei de perto. Inclusive, fiz denúncia ao Ministério Público na época, não aqui da cidade, mas de dentistas que estavam atuando, eram profissionais liberais, ganhavam 5, 6, 7 mil por mês e pediram auxílio emergencial. Certo? E como eles, muitos profissionais. E também no Bolsa Família, que é profissional liberal, certo? Você não tem como monitorar todo esse aspecto, e fazem mau uso disso, e acabam prejudicando aquelas famílias que realmente precisam. Eu vejo a Raquel que tem um contato muito grande, o Carlinhos Labareda, porque a gente fica meio setorizado nos bairros que a gente mora, com o São Pedro, com o Povo Feliz, Coab. Quantas pessoas procuram vocês para ter acesso, a mim, muito menos, mas acesso a uma cesta básica, coisas que são básicas. E essas pessoas muitas vezes não conseguiram ser inseridas, e elas estão em situação de vulnerabilidade social. Mas não conseguem porque a gente não consegue mais concessão, porque os municípios que têm o menor percentual de cobertura têm mais concessões. O nosso, como tem um alto percentual, 93% em março de cobertura, ele tem menos inserções, então é mais difícil inserir uma nova pessoa, sendo que a gente está muito próximo dos 100% das pessoas em situação de pobreza. Muito obrigado. Continua a discussão, requerimento 76/2026. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Valmir Jacomazzi. Boa noite, senhor presidente, nossos colegas, funcionários da casa, público que nos assiste aqui, pessoal do Garcia, Lucas, nosso secretário, público que nos assiste pela internet. Eu assinei em conjunto, Leandro, porque eu acredito um pouco aqui no município, tá? Mas não acredito muito no nosso governo. De chegar e fazer tirar essa vaga, entendeu? Infelizmente, principalmente em ano eleitoral. Eu vou acreditar ainda que a gente chegue nesse número, como em Bento Gonçalves, que diminuiu para 40%, em 40% o número de pessoas inseridas. Mas ainda não vou acreditar muito
no nosso governo, porque ele não vai fazer, principalmente no ano eleitoral, infelizmente. E é isso que vai aumentando cada vez mais o número de cidades que precisam de trabalhadores. Infelizmente, tem que partir um pouco mais do governo federal do que peço do uma municipal. parte. Hoje estou falando bastante, mas é necessário. Uma coisa que é muito importante é, Valmir, também considerar que esses benefícios sociais viraram um instrumento de manobra política, né? Então, de todos os lados, tem pessoas querendo manter e não sendo rigorosos em relação ao acompanhamento e reinserindo as pessoas, né, no meio social, no mercado de trabalho. Por quê? Quanto mais pessoas ignorantes e dependentes do Estado, e aqui não coloco partidos, tá? Independente do Estado, eles querem, é mais fácil para manipular, porque eu estou mexendo com dinheiro, certo? Eu estou mexendo com dinheiro. E daí vem aquele discurso de pessoas como esse dentista que falou sobre, quando eu questionei sobre isso, ele falou assim: ah, mas eu estou arrancando o dinheiro do Bolsonaro. Eu falei assim: filho, o dinheiro não é do Bolsonaro. Ah, eu estou ferrando o Lula. O dinheiro não é do Lula. O dinheiro é do povo, certo? O dinheiro é daquela pessoa que poderia receber, precisa e não vai receber, certo? Quantas pessoas precisaram do auxílio emergencial e não perceberam, né? Então esse que é o ponto principal, a gente ter clareza que é interessante para os políticos, alguns políticos, a manutenção das pessoas nessa situação de pobreza. É só isso, senhor presidente. Continua em discussão, requerimento 76/2026. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, Carlinhos Albareda. Senhor presidente, nobres colegas, primeiramente, parabéns por esse requerimento. Quero pedir para assinar em conjunto. Acho que é extremamente importante o controle, né, o acompanhamento mais de perto. E reafirmo, como o nobre citou, né, a respeito, por exemplo, do bairro São Pedro, como eu moro lá. Teve uma família, por exemplo, não tenho certeza, não perguntei, é claro, que está com um bebezinho internado em Sorocaba. E muitas vezes a mãe que está com outro bebezinho de 1 ano, ela é avó de um bebê que está internado e ela tem que ir para Sorocaba. Então o bebê não pode entrar na UTI, onde está o neonatal, bebê de 1 ano que ela está, neto dela, né, que está internado. E aí o pai, o padrasto no caso, tem que ir, o avô. Automaticamente ele perde dia de serviço, nobre vereador. E são muitas vezes essas pessoas que precisam do auxílio, né? É preciso ter um pouco mais aí de controle, e a assistência social, acredito que consegue, né, passar parâmetros. Eu tive uma conversa com a primeira-dama, você também deve ter tido, tanto a assistência social quanto a Daniele, as duas Daniele, né? Daniele. E é realmente preocupante em alguns casos, né, o tanto, né, que fica preso ao programa. Realmente é um programa muito importante, necessário para a distribuição de renda, isso é fato. Né, a gente pega cidades aí, por exemplo, no Nordeste, que não tem o desenvolvimento que tem uma Tietê, onde que, se não for o Bolsa Família, não vai renda, não tem, nem boa parte da população. Tem sim os seus problemas, suas falhas, tem, né? E isso precisa ser corrigido. Precisa ser corrigido, e eu imagino que é essencial que o próprio município dê esse pontapé. Se vai conseguir... Sabe uma parte? À vontade. Até esses tempos atrás eu estava conversando, nem a assistência social tem a da cesta básica dela, né? Tem a matriz do Asas da cesta básica dela. A Aparecida, a Católica, também dá a cesta básica dela. Os vicentinos também dá a cesta básica dela. E não tem um cadastro único. Eu já vi falar, já veio até mim, que tem família que pegou 2 ou 3 cestas. Então, isso aí também é uma coisa de sentar todo mundo aí e fazer um cadastro
mais organizado, para que outras famílias que precisam de uma cesta básica, que não recebem essa cesta básica, como você acabou de falar, Carlinhos, acaba recebendo. Tem família que recebe 2 cestas básicas. E já chegou até mim várias famílias, não é uma só. Então, também é uma hora de sentar também e conversar para a gente chegar num denominador aí de um cadastro único também para essa assistência aí também no município. Obrigado. Exatamente. A igreja do pastor Adriano também tem o mercado solidário lá também, né? Então, é muito importante que tenha aí um leque de situações para controle, isso é fato. Eu gostaria de uma parte, novamente. Eu acho que o que o Valmir falou é muito importante em relação a esses cadastros unificados, porque o que muitas vezes a pessoa não está no cadastro único, né, porque ela não está na extrema vulnerabilidade, mas um mês ou outro ela passa por uma situação muito difícil, né, se desemprega, e ela pode recorrer ao Fundo Social, ao ASAS, à igreja, que são outras formas de conseguir sem ter o cadastro único, porque a assistência é o cadastro único. E nos outros pontos não necessariamente precisa ser, né, o cadastro único, mas esse cadastro deve acontecer na concessão de kits para bebês, na concessão de fraldas geriátricas, na concessão de cestas básicas. Já tive relatos de departamentos públicos mesmo, de pessoas que pegam fralda na sociedade espírita, na prefeitura, e depois começam a vender as fraldas. Ou começa a cortar a fralda para forrar a cama, sabe? Então, um desperdício tremendo e não há um controle. E, enquanto isso, eu tenho uma fila de espera, eu tenho processos rodando, eu tenho um município gastando cerca de 600 mil ano só com fraldas geriátricas, que, se bem monitorado e bem feito, poderia atender, com esse mesmo valor, um número maior de pessoas, né? Então, essa distribuição. E, em muitos aspectos, as pessoas são meio individualistas, né? Eu preciso, mas, às vezes, o vizinho também precisa, né? Exatamente. Concluindo, eu penso que tem que realmente ter esse controle, até para que nossas empresas, né, que geram emprego, geram renda, pagam seus impostos, tenham condições de se manter no município. Senão, daqui a pouco, é só ladeira abaixo, com empresas indo embora, aonde tem mão de obra. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão, requerimento 76/2026. Um resumo de tudo do requerimento é sair do assistencialismo, buscar não dar o peixe, se ensinar a pescar, né? Essa que é a verdade. Está aberta a votação do requerimento 76/2026. Requerimento 76/2026 aprovado. Requerimento 77/2026. Requeremos, ouvido o plenário, que seja encaminhado o presente expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando que o Poder Executivo realize estudo de viabilidade técnica, administrativa e financeira, visando a implementação do programa de digitalização do arquivo documental do município de Tietê, bem como avalie a possibilidade de posterior execução desta política pública de gestão e preservação documental. Data tentada, 27/3/2025, autoria Leandro Amit, Kiko Aronca, Adriano Jacinto, Raquel Bazelotto e Valmir Jacomazzi. Está em discussão o requerimento 77/2026. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Leandro Amit. Também uma observação rápida e simples em relação a isso. Falar assim, mas é um pedido tão bobo, digitalizar documentos da prefeitura. Não sei quem aqui já visitou o arquivo municipal. Certo? É um local insalubre, ocupa um espaço imenso, que seria ocupado por uma nuvem, que não é espaço físico nenhum. Fora que aqueles documentos contam a história de Tietê, registram momentos importantes, fazem registros importantes sobre a questão documental, a questão fiscal, a questão financeira, todas as questões, projetos arquitetônicos, tudo está lá, né, com traças, com percevejo, com tudo que possa existir naquele arquivo municipal. Né, eu já fiz um requerimento como esse em relação à biblioteca. É claro que a gente tem que trabalhar para conseguir que isso possa ser feito, e hoje há linhas de financiamento, eu fui pesquisar posteriormente, que trabalham na área da cultura com a digitalização desses materiais, desses arquivos,
né? Hoje a gente teria 2, 3 salas enormes no Fuzilo, né? Que é um prédio que, se reformado, poderia ser utilizadas, que são ocupadas com documentos. Primeiro, de dificílimo acesso, porque aí achar o documento tal, não consigo achar. Agora, se eu coloco isso digitalizado e nomeio, fica muito mais simples a busca. Num clique eu consigo encontrar aquela informação. Então, a questão é tornar aquilo mais acessível, otimizar espaço, certo? E garantir a manutenção da história. Porque muito se perde. Nós vimos coisas lá de Jumirim, da Fundação, uma série de documentos muito antigos que contam a história de Tietê, que contam a história da Fundação e de outros momentos que são importantes. E que, creio eu, que devem ser preservados. Primeiro, pela questão histórica. Segundo, pela questão legal. Porque muitos desses documentos têm que ser mantidos, né, e preservados. Muito obrigado. Continua a discussão, requerimento 77/2026. Está aberta a votação do requerimento 77/2026. Requerimento 77/2026 aprovado. Eu vou passar direto para o 79, tá? Requerimento 79/2026, temos fotos e vídeo. Requeiro, ouvido plenário, se oficia o senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, providencie com a máxima urgência a limpeza do terreno com uma construção abandonada, localizada na rodovia Marechal Rondon, no bairro Mandsununga, entre as ruas Salvador Evangelista e José Piscinato. Data de entrada, 30/3/2026, autoria Valmir Jacomazzi. Está em discussão o requerimento 79/2026. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador autor Valmir Jacomazzi. Um relato, um morador do bairro me pediu, né? É o terreno onde foi concedido para os abutres, né? Acho que já foi devolvido para a prefeitura esse terreno, tá? Então ele se encontra nesse estado aí, na beira da rodovia lá no Mandsununga, e está causando muito transtorno para o pessoal lá, viu? Pessoal que para lá, o pessoal que fica andando para as estradas aí, dormem lá, usuários de droga, as chácaras aí, muita reclamação de escorpiões, de baratas, ratos. Então a gente está pedindo aí só uma limpeza aí da prefeitura, né? Um terreno aí que é bem do lado da rodovia lá. É só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Continua a discussão, requerimento 79/2026. Está aberta a votação do requerimento 79/2026. Requerimento 79/2026 aprovado. Requerimento 80/2026, com fotos. Requeiro, ouvido plenário, se oficia o senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, informe esta Casa de Leis da possibilidade urgente da inclusão da rua Lourenço Vicentim nas vias que serão contempladas com o recapeamento asfáltico do município. Data de entrada, 31/3/2026, autoria Lauro Paladino. Está em discussão o requerimento 80/2026. Está aberta a votação do requerimento 80/2026. Requerimento 80/2026 aprovado. Requerimento 81/2026. Requeiro, ouvido plenário, se oficia o senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, adote as providências necessárias no sentido de intensificar as rondas noturnas da Guarda Municipal de Tietê, GCMT, no bairro Jardim da Serra. Requeiro ainda que seja oficiado o pelotão da Polícia Militar de Tietê para que sejam determinadas providências administrativas urgentes, no sentido de identificar as rondas noturnas da Polícia Militar no bairro Jardim da Serra. Data de entrada, 31/3/2026, autoria Lauro Paladini. Está em discussão o requerimento 81/2026. Está aberta a votação do requerimento 81/2026. Requerimento 81/2026 aprovado. Requerimento 82/2026.
requeremos, ouvido o plenário, que seja encaminhado o presente expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando que o Poder Executivo avalie a possibilidade de realizar estudos técnicos, administrativos e financeiros, visando a adoção de produtos de capina ecológica, não tóxicos e livre de glifosato, como alternativa ou complemento à capina mecânica em áreas públicas do município, podendo, para tanto, implementar projetos pilotos e analisar experiências exitosas de outros municípios, com vistas à melhoria da eficiência do serviço de limpeza urbana, à redução de custos operacionais e à promoção da sustentabilidade ambiental. Data de entrada, 1/4/2026, autoria Leandro Amit, Kiko Aronque, Adriano Jacinto, Raquel Bazelotto e Família Jacomazzi. Está em discussão o requerimento 82/2026. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Leandro Amit. Perfeito. A proposta, até conversando hoje com o chefe de gabinete, João Carlos, Juliana, ele me posicionou que tem algumas ações voltadas à questão da capina química. Eu vou um pouco além para a capina ecológica. Qual a diferenciação básica? Pode ser que estejamos falando da mesma coisa, mas nós temos uma problemática grande hoje, né? Que muitas vezes os munícipes não sabem. Só de prédios e espaços públicos nós temos mais de 60 no município, certo? Contando aqueles que têm muita grama, como escolas, postos de saúde, secretarias, que demandam uma capina frequente. Sem contar praças, terrenos que pertencem à prefeitura, calçadas, ruas que têm que ser feitas. Se eu tivesse 3 equipes trabalhando, eu demoraria aí, pensando em todos os espaços, cerca de 90, um mês, né? Com as pessoas trabalhando frequentemente para fazer tudo como se deve. Tem espaços que são tão grandes que precisam de mais de um dia, né? Ele fala assim, eles capinaram e não arrancaram o mato, né? Quando faz a licitação, um pessoal capina, o outro retira o material. Mas uma coisa que a população deve saber, porque a gente faz cobranças frequentes, e eu também faço aqui cobranças frequentes, pela capina, em especial dos espaços públicos, que nós temos começado no exemplo, né? Só que essas exigências geraram de custos o ano passado para o município R$1.576.512,38, certo? Então eu estou falando, pensando no orçamento do ano passado, aí, né, que eu tenho mais ou menos 0,5% do orçamento. É muito grande, certo? É muito grande, certo? Mais do que 0,7 mais ou menos. Então, é algo absurdo de gasto só com a capina, correto? E hoje nós já temos instrumentos que são em testes, muitas cidades já testaram, viram que são eficientes, que reduzem o ciclo de nascimento e crescimento dessas plantas. Não é que mata como o Roundup da vida, né? Que eu passo lá e o trem morre e tudo seca. Mas elas prolongam esse período de crescimento, demora muito mais, ou às vezes não deixa que nasça mesmo, dependendo do tipo de gramínea ou da vegetação, ela acaba não crescendo mais, né? E ela não usa os glifosatos, que são os prejudiciais, os Roundups da vida, né? Por quê? Porque isso é realmente nocivo para o solo, porque ao mesmo tempo que ele mata o solo, ele tira os nutrientes e acaba matando outras vegetações que são importantes. Mas investir em ações como essa é muito importante, por quê? Porque se eu consigo reduzir em 500 mil o processo de capina, eu sustento toda uma secretaria com isso. Hoje o orçamento de uma secretaria de meio ambiente é isso no ano, certo? Então eu consigo manter toda a alocação e a manutenção, praticamente o pagamento das catadoras, né, e do aluguel do novo espaço que está sendo construído lá para reciclagem, só com essa economia. Esses mais de 500 mil reais possibilitariam esse tipo de ação. Então é hora de a gente pensar em alternativas diferenciadas. Me disseram hoje conversando que estão pensando em algumas coisas, mas que temos um processo moroso, que a gente vai falar no próximo requerimento, das licitações, das compras e tudo mais, que é bem moroso no nosso município, e eu vou explicar um dos porquês, porque tivemos uma reunião recentemente com o chefe do departamento de compras, de licitação, eu e o Valmir estivemos lá,
e de contratos, para entender um pouquinho mais essa lógica. Mas o que é importante aqui? Saber que tem que buscar alternativas que reduzam esses custos. No poder público, não importa só criar mais cargos, trazer mais empresas, que é um processo muito mais complexo. Qualquer pessoa aqui em sã consciência sabe que trazer uma grande empresa para o município é algo muito complexo, certo? Ainda mais os municípios que não têm mão de obra muito qualificada, né, que não está perto de um grande centro, que seja fácil essa locomoção. Então, a redução dos custos do poder público é um dos fatores mais importantes para otimizar a oferta do serviço público. Então, o que eu economizo aqui, eu posso gastar em outro. Eu tenho uma ponte de Santa Maria que está esperando 200 anos. É o orçamento, não sei, o subchefe de obras está aqui, não pode confirmar ou não, talvez não possa lembrar, mas fica um pouco mais de R$200 mil. Lembra que eu falei com o Álvaro, para concretizar ou fazer o projeto que tinha, na época, né, dessa obra. Se eu penso em mais, aproximadamente R$300 mil para uma obra, uma economia dessa magnitude possibilitaria uma obra como essa, que é substancial, que espera há anos, na verdade, né, porque não é dessa gestão apenas, há anos pela sua feitura. Então, aqui nós estamos pensando em estratégias também, porque não adianta nós somente criticarmos as ações do Poder Executivo sem apresentar caminhos para a solução. Então, aqui nós estamos também apresentando caminhos. A cada um dos requerimentos, a gente apresenta um caminho possível e viável para poder implementar ações que busquem reduzir os custos dos serviços que são prestados no município. Muito obrigado. Continua a discussão, requerimento 82/2026. Está aberta a votação do requerimento 82/2026. Requerimento 82/2026 aprovado. Requerimento 83/2026. Requeremos, ouvido o plenário, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, por meio do setor competente, informe quantas lâmpadas de vapor de sódio existem atualmente em estoque no município, qual a capacidade média de substituição mensal de lâmpadas pela equipe responsável, se há cronograma de acompanhamento das trocas, especificando se este ocorre de forma setorizada ou por demanda ou ordem de pedido. Qual a previsão para a conclusão do processo licitatório e início da entrega das lâmpadas de LED? Se há planejamento para a implantação de sistema de setorização de troca de lâmpadas por bairros e regiões? Caso não exista, que seja avaliada a viabilidade de criação e ampla divulgação do cronograma público no site oficial da Prefeitura, nos moldes dos serviços de coleta já disponibilizados. Data de entrada, 1/4/2026, autoria Leandro Amite, Kiko Aronque, Adriano Jacinto, Raquel Bazelotto e Valmir Jacomazzi. Está em discussão o requerimento 83/2026. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Valmir Jacomazzi. Em cima também do requerimento do Silvio, né? Deixei até para comentar agora. Também é de muita reclamação que está vindo para a gente, né? Então a gente bolou junto com o Leandro, a Raquel e o pessoal esse requerimento, né? Eu acho que está faltando um pouquinho de planejamento. Isso é a minha opinião. Se pegasse por bairro, tivesse no site da prefeitura as datas certas dos bairros, como tem a coleta dos galhos, tá? Como foi colocado ano passado já os remédios, né, que está em falta, que tem hoje na farmácia municipal, eu acho que ia diminuir muito essas reclamações. Tem reclamação comigo de 2 meses, como a Raquel acabou de comentar no dela aí. Ela tem 2 meses. O meu tem dezembro, hoje está em abril, tem 4 meses. Então, esse requerimento vem em cima de tudo isso aí. Qual que é, que planejamento que está sendo usado para a troca das lâmpadas? Quantas lâmpadas de sódio ainda temos no município, né? Que de sódio tem, a de LED, e pelo que a gente consta que chega até para a gente, está em fase final de licitação. Depois o Leandro acho que vai comentar sobre a parte da licitação, e para chegar no município, porque o caminhão agora tem, né, Mário? O caminhão foi disponibilizado,
tá lá. Se não me engano, não tinha eletricista. Pelo que eu fiquei sabendo agora, tem um eletricista contratado, então não tem mais desculpa mais para a troca dessas lâmpadas. E tem muitos pontos na cidade que estão no escuro. E tem pontos também, como no Liotério, tinha lá 6 postes, se não me engano, sem lâmpada. Eu conversei com o João, conversei com mais outra pessoa, eles foram lá. Estava com mau contato num disjuntor lá, e voltou a funcionar, de 6 voltou 4, ficou 2 lá. Essas 2 devem estar queimadas mesmo. Mas então tem vários pontos da cidade que tem sequência, e essa sequência é esse mau contato, ou esse disjuntor que caiu. Então precisa dessa pessoa para correr a cidade. Eu entrei ano passado com o requerimento do QR Code nos postes. Em várias cidades já estão usando isso aí, porque é mais fácil você passar lá, a luz está apagada, está queimada, coloca no celular, vai cair lá na prefeitura, né? Aí tem o cronograma lá, ele segue o cronograma dele. Eu acredito que esse prazo aí vai diminuir e muito, né? Eu acho que está faltando um pouquinho mais de planejamento. Se não tivesse planejamento, a gente vai bater aqui o ano inteiro nessas lâmpadas de novo, né? Passa ano, e a gente está debatendo dessas lâmpadas e não tem uma solução definitiva dessas lâmpadas. Então chegou a hora, eu acho que agora chegou a hora de solucionar de vez esse problema que é sério aqui em Tietê. Como o Silvio acabou de falar, segurança pública. O bairro, em frente à escola Eleutério, estava inteira escura. Eu tenho um filme, tudo, eu filmei, mandei lá para o pessoal, entendeu? E é muito perigoso à noite lá, e passa criança, passa adolescente, passa muita gente lá. Então é muito perigoso isso aí. A hora que acontecer alguma coisa mais séria, porque não tem uma iluminação pública, aí a coisa vai ser mais embaixo, a coisa vai complicar para a prefeitura. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão, requerimento 83/2026. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Adriano Jacinto. Boa noite, caros colegas, funcionários da casa, público presente, sejam bem-vindos. Aqueles que nos assistem pelos seus dispositivos eletrônicos, uma boa noite a todos. É uma situação bem, posso dizer que bem chata, porque antes, como o requerimento do Silvio, a fala do Valmir, havia-se uma desculpa ou uma incompetência de uma empresa contratada para fazer tal serviço. Não foi feito, esse contrato acabou, enfim, foi rescindido. E hoje nós temos um caminhão, temos o funcionário, né? Temos condição de estrutura. E por que não está sendo feito? É diferente da gente... Bom, estão trabalhando, estão fazendo com que a demanda seja diminuída, estão minimizando o problema, mas não, a cada dia que passa a gente vê mais. O Valmir falou algo, eu passei, aproveitando o gancho na escola do Nelson Viana, na rua de trás, eu passei com a minha esposa, agora no feriado, à noite, 7 postes apagados, 7. Que sai ali no Jardim da Serra, né? Uma rua que deve ter ali 300 metros, ali no teu bairro, seu João. Quer dizer, gente, 7 postes. E a questão da segurança pública é muito pertinente, porque tem aquele ditado, né? Bem, a ocasião faz o ladrão. Então, ali, se a pessoa, de repente, saiu, está voltando com a sua família, se ela está com a iluminação, ela consegue enxergar ao redor. Agora, se ela está no escuro, qualquer lugar é fácil. Então, de repente, a gente pode ter uma situação muito complicada, muito mais difícil de se contornar, né? De repente, uma situação meio trágica por conta de uma lâmpada. Então, assim, a licitação das lâmpadas de LED não sai, né? Não sei o que acontece, porque é algo que realmente não temos uma resposta, né? Estamos estudando, é o que a gente mais ouve.
Então, eu quero deixar aqui o meu questionamento, né? Como aqui no requerimento que que o Leandro fez, nós estamos juntos questionando e pleiteando uma resposta. A gente só quer entender porque a população nos cobra. E nós ficamos muito contentes desta casa ter trabalhado para viabilizar, né, ou para ajudar na compra de um caminhão para resolver o problema. O caminhão já chegou e o problema continua. Então, assim, é algo que é intrigante. Por que não se resolve? Qual é o fator impeditivo para que isso aconteça? A questão do Valmir de ter essa marcação, vamos dizer assim, né, Val, de ter nos postes, né, para a pessoa ir lá e fazer. Gente, nós estamos vivendo na era da tecnologia, no mundo digital, sabe, com tantas facilidades que nós temos, e a gente vem de uma maneira retrógrada, sabe, um negócio arcaico ainda, e a gente não consegue resolver. Então, eu queria que tivesse que fosse, de novo, né, estamos estudando, não, que fosse uma resposta plausível, sabe, alguma coisa consistente, né, uma resposta que realmente, não, está aqui, o munícipe, é isso aqui, tá? Então, fica aqui a minha indignação, o meu questionamento acerca do assunto, porque é difícil, né? As pessoas, como o Carlinhos mencionou, as pessoas estão pagando a taxa de iluminação. As pessoas estão pagando por um serviço que não está sendo prestado. E aí? Seria só isso, senhor presidente. Obrigado. Continua em discussão o requerimento 83/2026. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Leandro Amit. Então, para não ser repetitivo, vou me ater a outros aspectos do que foi dito, né? A questão licitatória e a questão da participação popular, né? A proposta feita pelo Valmir, primeiro, auxiliaria a do QR Code, auxiliaria no processo de redução de custos para monitoramento da rede que está com problema. Não é um custo altíssimo, porque a colocação desses itens poderia ser feita por servidores mesmo da prefeitura, né, em momentos que estão já nesses processos de visitas, porque é algo gradual, vai fazer ao longo de um período, e para promover, porque a gente não tem como trabalhar enquanto poder público sem a participação da população, né? Aqui os vereadores todos, né, se não tivessem pessoas que mandassem WhatsApp para vocês, que não se comunicassem com vocês pelas redes sociais, nossas demandas seriam muito menores, porque a gente não consegue estar em todos os espaços, a gente não passa por todas as vias do município, a gente não sabe o que acontece do outro lado da cidade. Tem ruas da cidade que a gente nem conhece como munícipe. Quem está aqui há 40 anos, mora aqui 40 anos, também não vai conhecer muitas vezes, porque não é comum. Então, essa participação é muito importante, né? Integrar a população nesse processo de monitoramento. Eu vejo que eu e Valmir criamos um grupo, eu sei que Carlinhos Labareda tem um no bairro dele também. O quanto isso é eficiente para atender a demanda da população? Eu acho muito interessante quando a gente pede para os departamentos, eles buscam agilizar para atender, mas acreditamos que a demanda não deve ser essa. E a participação popular é muito importante. Até aproveito aqui um ensejo para citar a situação de ontem. Mário estava lá, durante quem pôde estar, né, seu Marco também, Valmir, na audiência pública que nós tivemos na prefeitura. A prefeitura estava lotada de pessoas que estavam interessadas na resolução de uma demanda pública. Teve debate, teve discussão, mas apesar de ter acalorado em algum momento, ela foi muito produtiva. Eu vejo assim nos os colegas, né? E a gente vê como esses momentos de participação popular são extremamente importantes, de escuta, né, e de comunicação direta com a população para resolver as demandas do município. Porque nós, enquanto legislativo e executivo, às vezes está um pouco esvaziado de ideias para resolução. E muitas vezes parte do borracheiro, né, como a gente viu ontem, a fala mais sensata. Não parte do doutor, certo? Partiu ontem, ao meu ver, do borracheiro, não desmerecendo, mas uma pessoa mais simples, com um vocabulário muito simplificado, correto, o ponto principal de uma audiência e do que estava sendo proposto ontem. Então, ontem foi louvável nós vermos a participação das pessoas
E é o que se propõe aqui. Então tem que trabalhar uma maior interlocução. Grande parte das problemáticas do Poder Executivo, do Poder Legislativo, é a falta de comunicação com a população, direta e mais eficiente, e a falta de comunicação entre os pares. O que é planejamento? É o encontro com os pares. Semana passada eu tive reunião com o Lucas e alguns secretários, eu falei, o problema é esse, e ele reside na falha de comunicação, ao meu ver. Né? Esse é um aspecto, e que também afeta o processo licitatório. Muitas falhas de comunicação no processo, níveis de capacitação diferentes. Então, às vezes, eu não tenho a pessoa que é especialista com apuramento técnico para analisar, porque, para explicar para a população, a gente acredita que comprar uma lâmpada é algo muito simples para a gente, né? Eu chego lá numa loja X ou Y do município e falo, eu quero uma lâmpada de LED com 40 mil lumens, você me dá aí, a mais barata que você tiver. Para a prefeitura, para você comprar essas lâmpadas, você tem que fazer um estudo técnico preliminar, falando qual é o impacto, qual vai ser o uso, um documento todo. Além disso, tem que ter um termo de referência, descrevendo detalhadamente qual é essa lâmpada, sem direcioná-la para nenhuma empresa específica. Não pode ser da empresa tal, porque senão o Tribunal de Contas pode suspender aquela licitação, como fez na primeira licitação das lâmpadas, que começou lá em outubro, acho que novembro do ano passado, né? Nós tivemos uma reunião com o chefe, setembro, no chefe do departamento de compras, chefe do departamento de licitação, chefe do departamento de contratos, certo? Com essas pessoas, e começamos a dialogar, e vimos que grande parte dessa morosidade reside eu vou usar o termo, não é essa incompetência, não é porque a pessoa não quer, é porque a pessoa não foi formada e não ter a competência específica para produzir aquele documento. Por exemplo, o departamento de licitação, ele trabalha com a demanda e compras que ele recebe. Se o estudo técnico preliminar, se o termo de referência, que é a base desse processo licitatório, não vem bem realizado, porque aquela pessoa que está elaborando não tem um apuramento técnico, nós temos uma demora no processo. E hoje o que mais demora é essa etapa. Uma licitação, gente, em 7 dias ela é concluída se está tudo certinho. Certo? Assim, um prazo curto. Se a gente vê as licitações, né, você vê que os prazos não são alongados, mas a gente tem muita dificuldade. E aqui é uma chamada de atenção do executivo. Eu não faço muitos desses recursos, porque eu sou professor de língua portuguesa e gosto de escrever, né? Mas eu não desconsidero que eles sejam extremamente importantes. Tem muitos municípios hoje que assinam e compram IAs específicas, tem IAs específicas só para a feitura de termo de referência de ETP, certo? Que só precisa de alguns acertos de apuramento técnico. Então, se eu não tenho essa equipe tão bem preparada, que eu promova esses momentos. Eu vi que semana passada teve uma formação com alguns servidores de diversas secretarias, mas é muito pouco. Porque aquela pessoa que tem um pouco de dificuldade de escrita, eu falo porque eu fiz durante muito tempo em Porto Feliz, ETP e termo de referência. Não é algo fácil de produzir. Aqui a gente tem um subchefe de obras que passa por esses processos e vê o quanto é difícil. Não basta ser engenheiro para fazer, tem que ter um conhecimento sobre o processo licitatório, porque muitas vezes você faz aquele termo de forma técnica, pensando na engenharia, mas não se adequa ao que a lei está exigindo. Então você não detém o conhecimento daquilo. E hoje nós temos tecnologias que favoreceriam. Então, só que isso só é possível se há um diálogo muito claro entre todas as peças dessa máquina. E quando há um processo de escuta extremamente eficiente, e não está sendo. E eu não falo que é por má vontade dos servidores, né? Então lá a Suelen, lá o Leonardo não querem fazer, certo? Não é. É que muitas vezes há muito desencontro de ideias e não há uma padronização dos processos. Eu tenho que ter protocolos e padronizações. Isso é a base do planejamento. Dentro do ETP e do termo de referência, já tem coisas pré-estabelecidas, que você não vai mudar, a forma de pagamento, o prazo, a garantia, são meio protocolares. Se eu tenho um banco de dados, se eu tenho um instrumento que funciona muito bem, isso é ótimo, certo? Isso é muito eficiente. Então, o nosso ponto aqui, além de levantar esses processos, que duram aí, do início da licitação,
a que está acontecendo, para esse final que, de acordo com a reunião, está na fase de análise técnica para a validação das empresas que podem entregar o produto. Eles estão analisando os produtos já, certo? E às vezes tem dificuldade na análise desses produtos, porque tem que ser técnico, certo? Para analisar uma lâmpada, como que eu sei quantos lumens tem? Como que eu vou analisar se eu não sou técnico? Precisa desse técnico. Me disseram que há esse técnico. Espero que isso aconteça Só brevemente. uma parte, Sim. lembrando que é um valor alto, né? É de mais de 1 milhão, né? Mas não é só de lâmpada, tá, gente? É uma série de elementos elétricos aí, né? Que estão sendo feitas a licitação, mesmo porque a gente não pode fazer uma licitação desse tamanho, porque muitas restam prejudicadas porque não tem a pessoa que quer entregar, que não quer fazer. Então, e tem que aproveitar o ensejo, porque o processo é tão complexo que se você não faz já um montante, você fica demorando um século. E tem que fazer uma boa quantidade, para 12 meses. E eu terminei de fazer essa para 12 meses, daqui 4 meses eu começo a outra, me planejar para outra. Por quê? Porque eu não posso pensar em 120 dias. Porque se eu cometer uma falha no processo, que às vezes nem é uma falha, como eu citei aqui na audiência de saúde, né? Que na licitação pediram que colocasse um veículo com no máximo 2 anos de uso, que nós todos achamos razoáveis, porque realmente está muito envelhecido, nós tivemos um acidente, morreram várias pessoas, é melhor ter o veículo com 2 anos. Foi suspensa, por esse e outros pontos também, a licitação por parte do Tribunal de Contas. Você tem que começar do zero. E às vezes, se você está às portas de acabar o contrato, você cai num contrato emergencial, que encarece o processo. E nós estamos vivendo um ciclo de contratos emergenciais, certo? E as coisas vão se agravando nesse processo. Isso aconteceu em outros momentos também, mas agora que as pessoas se propõem a fazer uma política diferenciada, uma política mais eficiente, a gente tem que começar a dialogar um pouco mais para tornar esses processos mais eficientes. Não tinha como não me alongar aqui, porque o processo, a problemática está na comunicação, na formação e no acesso a recursos que tornem mais eficiente o trabalho desses servidores. Assim como a valorização. Não é só a quantidade de servidores, é a formação. Se eu pego um menino, como da saúde, esqueci, fugiu o nome dele agora, que trabalha com a gestão do sistema CROSS, você lembra, Adriano? Wesley, ele está ao mesmo tempo lá gerindo o sistema CROSS, como um especialista da área de enfermagem, e tendo que fazer um termo de referência para pedido de um produto, de um item. E ele tem muito boa vontade, mas ele não tem o apuramento técnico, muitas vezes, de alguns pontos desse ETP ou desse termo de referência, para colocar, mas não é por má vontade. Ele é um cara que, se eu trago aquele na audiência, ele fala durante horas sobre o que é de conhecimento, de propriedade dele, mas ele vai ter essa dificuldade em alguns momentos, e daí fica, ele vai, às vezes, uma licitação tem 100 despachos. Faltou isso, faltou aquilo, vai e volta, vai e volta, vai e volta, e daí demora 5 meses. Se for pegar da primeira licitação até agora, 7, 8 meses, correto? E não é pela má vontade, é pela falta desse planejamento e de critérios muito bem estabelecidos, de uma lógica mais eficiente. Então, minha fala é nesse sentido. Aqui os questionamentos estão feitos, mas nós tivemos a oportunidade de nos reunir, né, com algumas outras pessoas não puderam, Raquel no momento não pôde, que ela estava trabalhando, o Kiko estava em outras questões, não precisava participar da reunião. Mas foi isso que nós debatemos lá, e nós vimos também, não fomos para apedrejá-los, mas as dificuldades que eles têm em tornar o processo viável. Eu vejo que o secretário de governo está aqui, ele é secretário de governo e coordenação, e foi o que eu disse na reunião. Se ele é secretário de governo e coordenação, ele tem que fazer o governo e a coordenação. E nós estamos precisando desse diálogo maior, coordenação das ações, porque tudo, ou grande parte das coisas, param nesse ciclo, que é o ciclo da aquisição, da contratação. E eu digo, não é pela ineficiência, né, ou pela irresponsabilidade desses servidores, é muitas vezes pela falta de instrumentos que ele tem em produzir algo com o menor número de erros, tá? Então eu quero fazer aqui a meia-culpa em relação a isso, mais do que de pedir que o executivo esteja concatenado em dialogar mais, em escutar quais as dificuldades, em abrir mão
de verbas para investir em algo que parece caro nesse momento, mas que vai trazer uma redução de custo de tempo enorme para o trabalho dessas pessoas. Então, consulte lá a Suelen, consulte lá o Leonardo, a Ana, certo? Para saber que recursos seria interessante vocês terem para tornar mais eficiente o trabalho de vocês e o que vocês precisam no dia a dia para poder ter um diálogo melhor com as secretarias que mandam essas demandas, tá certo? Então, é basicamente isso. E importante a participação popular, muito importante. A audiência eu estou aqui há 1 ano e 4 meses, né, participando de várias audiências aqui, eu, Adriano, o seu Marco, a de finanças também com Lauro, Valmir e Silvio, mas nenhuma das nossas audiências chegou aos pés da audiência de ontem. Ontem, realmente, eu vi a participação popular, e como essa participação é importante para definir políticas públicas. E foi o que eu falei lá ontem, o Mário teve que sair porque tinha um compromisso, né, mas eu falei, Valmir, teve lá o seu Marco também, que eu quero todas aquelas pessoas aqui na audiência pública da Prefeitura, certo? Da Câmara, para poder discutir temas ainda maiores como saúde, educação, certo? Esporte, lazer, cultura e uma série, ao barulho, e uma série de fatores, né, que são realmente relevantes. Essa participação, ela define rumos, porque quem cala consente. Se eu apresento uma ideia e essa é aceita, ela segue o seu rito e nada acontece de substancial, mas as pessoas vão reclamar depois que não foi como eu queria. Então é importante a participação popular e quero aproveitar o ensejo para parabenizar as pessoas que participaram ontem, porque elas fizeram a diferença. Continua a discussão, requerimento 83, 2026. Quero só deixar aqui colocado que os vereadores têm buscado na prefeitura, no executivo, saber como está trabalhando a lâmpada, né? Todos os vereadores, com certeza, têm recebido dos munícipes aí, e a gente vê que é a parte burocrática que está aí. Então, ontem nós não tínhamos caminhão, e tinha lâmpada. Hoje nós temos caminhão e não temos lâmpada. O resumo da ópera é isso aí, né? Tenho conversado com a pessoa que está por trás disso aí, que é o Pazin, no caso. O que acontece muito também, quando está findando a licitação, entra em questionamento as próprias concorrentes que estão ali e acabam pedindo recurso e vai para o Tribunal de Contas e tudo isso atrasa. Então, tudo isso vem acarretar o que está acontecendo. É parte muito burocrática, tá? E quem paga por isso é os munícipes, no final. Está ficando no escuro, né? Então, temos que pensar também uma outra forma de compra, não sei como, através de mão de obra, sei lá, algo semelhante, porque eu acho que deve ser um volume meio grande, né, secretário? Por isso que está correndo tudo isso aí, né? Se fosse um volume pequeno, ninguém estava atirando pedra nisso. Agora, para completar também, realmente a participação do povo é muito importante no dia de ontem, e aproveitando o ensejo da sua fala, vereador Leandro, outra participação muito grande que eu vi até hoje na prefeitura foi quando nós fizemos a destinação do imposto de renda para as entidades. Teve 83 pessoas lá dentro. Então, essa participação é muito valiosa do povo. Está aberta a votação do requerimento 83, 2026. Requerimento 83, 2026, aprovado. Requerimento 84, 2026. Requeiro, ouvido o plenário, se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, adote as providências necessárias visando o restabelecimento da iluminação pública da rua Cesário Cardoso de Almeida, bairro Vila Justina, altura do número 200, bem como também nas ruas do bairro residencial Vila Ipomeia. Data de entrada, 6/4/2026, autoria Lauro Paladini. Está em discussão o requerimento 84, 2026. Está aberta a votação do requerimento 84, 2026. Requerimento 84, 2026, aprovado. Requerimento 85, 2026.
Requeiro ouvido plenário, se oficia o senhor prefeito municipal, para que, após contato com a secretaria competente, providencie com a máxima urgência a recolocação das grades da Boca de Lobo, localizada na rua Alfredo José Antônio Paes, próxima à esquina da rua Benedito José da Silva, na altura do número 130, no bairro Vila Fiore. Data de entrada, 6/4/2026, autoria Mário Júnior. Em razão do requerimento 85/2026, ser de autoria deste presidente, passo a presidência ao vice-presidente Lauro Palladini, para que o mesmo conduza a discussão e votação do requerimento. Está em discussão o requerimento 85/2026. Está aberta a votação do requerimento 85/2026. Requerimento aprovado por unanimidade. Devolvo os trabalhos ao presidente Mário Júnior. Requerimento número 86/2026. Requeiro, nos termos regimentais, que seja oficiado o senhor prefeito municipal, bem como a Secretaria Municipal de Saúde, para que avaliem a possibilidade de investimentos em novas instalações para o laboratório municipal, garantindo maior eficiência e qualidade no atendimento à população. Data de entrada, 6/4/2026, autoria Silvio Freitas. Está em discussão o requerimento 86/2026. Eu peço a palavra, senhor Com a palavra o presidente. vereador autor Silvio Freitas. O laboratório municipal fica aqui pertinho da Câmara, do outro lado da calçada ali. Quem passa aí de manhã pode ver que ele está lotado de gente, sempre lotado. O salãozinho não comporta o número de usuários que necessitam do serviço ali. Dia de chuva é um desastre, né? Porque não cabe, nem os que costumam ficar na calçada podem fazê-lo, né? É muito complicado. Então, uma estruturazinha muito reduzida ali para o número de usuários atendidos. Então, o que a gente está buscando aqui é que se busque uma nova sede para esse laboratório. Né? A ampliação, se for possível, ampliar ali, ou realocar em um outro local, né? Então, isso vai permitir melhor organização do atendimento, redução do tempo de espera, tanto para quem vai colher material, como para colher um resultado, organizar de alguma forma também o atendimento, especificar um horário só para resultado e tal, dá para mexer, dá para melhorar a situação. Também ampliar a capacidade de exames realizados, oferecer melhor condição de trabalho para o funcionário ali, né? Porque muita gente próxima assim estressa, deixa a pessoa até nervosa. E também o mais importante é oferecer mais conforto, né, para o usuário, que já vai ali em jejum, às vezes fica horas esperando. É muito ruim, a pessoa levanta cedo, mora longe, toma uma condução, em jejum fica esperando horas, às vezes fica aí até 11 horas em jejum. Então, eu acho que tem que se buscar ali uma alternativa para melhorar o atendimento no laboratório municipal. Muito obrigado. Continua a discussão o requerimento 86/2026. Peço palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Valmir Jacomazzi. Primeiro eu queria parabenizar, Silvio, pelo requerimento. A gente estava aqui junto segunda-feira, né? A gente viu o número de pessoas que estavam sendo atendidas aí, a maioria estava fora, com criança, com idoso. Estava chovendo, né? Estava um tempo até bom, né? Mas precisa rever esse nosso espaço aí para um espaço um pouquinho maior, para atender um pouquinho mais com conforto o número de pessoas. Eu peço para subscrever junto, Silvio, para a gente acompanhar esse requerimento e para dar força aí para a gente ver com o Poder Executivo o que a gente pode fazer junto aí. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão o requerimento 86/2026. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra, Leandro. Isso. Acho que, primeiramente, parabenizo também, Silvio, corroboro para o que você está dizendo, né? Há 2 semanas estive visitando com o Misael, que é o chefe do departamento ali
do laboratório mesmo, todo o laboratório, e ele mesmo aponta, né, essas necessidades, mas a carência, uma organização dos horários, nós temos ali um represamento de horários mesmo, as pessoas vêm mais no primeiro período, no período posterior tem menos pessoas, mas a maioria, porque trabalha e tudo mais, prefere vir mais cedo, logo de manhã, ele fala que antes de abrir já tem uma fila de pessoas esperando ali do lado de fora. Eu acredito que tem que pensar em algo maior mesmo, né? Nós temos uma série de emendas, eu estava até com o Estela, vendo todas as emendas disponíveis que chegaram agora e que são de momentos passados, quais poderiam ser investidas, assim lá, né? Chegou uma emenda que a gente pediu há pouco, no deputado, de R$1.300.000, e nós estávamos esperançosos, quem sabe a gente pode usar essa emenda, mas não podia, porque tem uma série de critérios e o laboratório não atendia, porque hoje, conhecendo o laboratório, como eu pude conhecer há 2 semanas, ele não possibilita uma ampliação, porque tem poucas salas, então para ir de uma sala para outra, você passa por dentro do laboratório, e tem um pequeno quintal no fundo, que até pode ser ampliado para ter um espaço maior, para transformar, para passar para frente parte do laboratório. Mas é um espaço muito pequeno, é um terreno estreito, então é o pensar numa nova estrutura, que daí é muito mais onerosa, mas que tem que se começar a pensar em algum momento. Então essa proposta é importante nesse aspecto, temos que começar a pensar numa estrutura, mas hoje, né, porque como o prédio é próprio, é o que impede um pouco eles expandirem, que ou você constrói um novo espaço, ou você vai para a locação, né? E hoje nós somos, assim, eu pelo menos, mas muitos aqui com os quais eu falei, são críticos algozes, né, vorazes, desculpa, dessa questão de a prefeitura ficar alocando espaços. Então a gente tem que minimizar ao máximo o pagamento de aluguéis. E construir um novo espaço é muito oneroso, mas tem que começar a pensar nessa construção de espaço, porque realmente não cabe. E ali mesmo, as salas de coleta são pequenas, a estrutura é muito simplificada, mas ainda é possível fazer adaptações nesse prédio que tornem ele mais útil, mais bem estruturado. Então, temos que começar a pensar, e nós, vereadores, também na busca, muitas vezes por emendas, e o próprio município, dentro da saúde, separar uma verba para a modernização um pouco desse espaço. E, às vezes, mudar um pouco, não falei sobre isso com Estela, a sistemática de atendimento para não ter esse represamento de muitas pessoas no mesmo horário e poucas em outro, porque eles coletam até 10, 11 horas muitas vezes, depende do exame, né? Que eles falam que tem exames que podem coletar até um certo horário, porque os laboratórios vêm coletar para fazer análise externa. Então, muita coisa é feita em análise externa, outras coisas são feitas aí no próprio laboratório, com os equipamentos que eles possuem. Mas é importante pensar nisso, o seu requerimento ele traz esse elemento, mas o espaço ali é bem limitado. É um prédio antigo, bem recortado, que a modernização dele é algo dificultada, sabe? Essa modernização é dificultada de fato. Mas eu quero subscrever porque é legítimo esse seu pedido e eu acho que é possível. Se a gente não começar a pensar no planejamento futuro, nunca a gente vai ter um laboratório que atenda com mais qualidade os munícipes. Continua a discussão, requerimento 86/2026. Está aberta a votação do requerimento 86/2026. Requerimento 86/2026, aprovado. Moção 09/2026, estarei lendo na íntegra. Em conformidade com o inciso 4 do parágrafo 1º do artigo 229 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Tietê, apresento moções de congratulações a todos os atletas e comissão técnica da equipe Zambianco Júniors pela conquista da Série Prata da Copa Tietê de Futebol 2026. A decisão da Série Prata da Copa Tietê de Futebol 2026 ocorreu no dia 22 de março, em uma disputa da partida entre a equipe Zambianco Júniors e os Mercenários Futebol Clube. A partida foi vencida pelo placar de 3-1 pela equipe do Zambianco Júniors, uma das mais novas equipes do futebol formadas no município. A formação dos Zambianco Júniors começou em 2022, com disputa de amistosos em Campo Society, com os atletas mais novos do Zambianco, mas a equipe ganhou força mesmo em 2023,
mas sempre com a ideia inicial de diversão, jogos amigáveis e alguns torneios society. Em 2025, a equipe começou a disputar jogos de futebol de campo, quando surgiu então a ideia de participar da Copa Tietê. Foi formada a partir de uma base sólida, com uma ótima relação dentro do vestiário, que culminou na brilhante campanha do título da Série Prata 2026 da Copa Tietê, com 17 gols em 5 jogos e apenas 2 sofridos. Fizeram parte da conquista os seguintes integrantes da equipe. Comissão técnica, Sérgio Zambianco, Danilo Zambianco e Walter Lima. Diretoria, João Batista, Tiago Balbuino, Danilo Zambianco, Lucas Zambianco, Matheus Milani, Pedro Zambianco, Luiz Fernando e Romilson. Jogadores, goleiro, Pedro Zambianco e Matheus. Laterais, José Luan, Bruno Oliveira, João Batista e Gabriel Campos. Zagueiro, Murilo Rinaldi, Lucas Jesus, William Zambianco e Tiago Balbuino. Volantes, David Cuba e Felipe Silvino. Meias, Jean Paulo, Thales Ferreira e Lucas Santana. Atacantes, Juninho Moreira, Tu Zambianco, Lucas Zambianco, Marcos Zambianco, Matheus Milani, João Pedro Serafim, Marquinhos Alves, Daelso Balbuino e Vitor Milani. Sendo assim, parabenizo todos os atletas da comissão técnica e diretoria da equipe Zambianco Júniors pela dedicação, espírito competitivo e pela brilhante conquista da Série Prata da Copa Tietê de Futebol 2026, desejando que muitas outras ainda aconteçam no futuro. Desta forma, requeiro outro sim que seja dado conhecimento desta moção de congratulações à equipe homenageada. Câmara do Município de Tietê, 6 de abril de 2026, autoria Valmir Jacomazzi. Está em discussão a moção 09/2026. Está aberta a votação da moção 09/2026. Moção 09/2026 aprovada. Moção 10/2026 estarei lendo na íntegra. Em conformidade com o inciso 4 do parágrafo 1º do artigo 229 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Tietê, apresento moção de congratulações a todos os atletas e comissão técnica da equipe Garcia Futebol Clube pela conquista da Série Ouro da Copa Tietê de Futebol 2026. A decisão da Série Ouro da Copa Tietê de Futebol 2026 ocorreu no dia 22 de março em uma disputada partida entre as equipes do Garcia Futebol Clube e o Zambianco Futebol Clube. Após o empate em 0-0 no tempo normal, a equipe do Garcia se sagrou campeã, derrotando o Zambianco nos pênaltis por 3-1. A história do Garcia tem início com a fundação do Centro Comunitário no bairro Garcia, em 1972, sob a presidência do senhor João Cancian, em 20 de janeiro de 1976. O Centro Comunitário passou a ser chamado de Associação dos Moradores do Bairro Garcia. Desde então, a Associação dos Moradores do Bairro Garcia já foi presidida pelas seguintes pessoas: João Cancian, Germano Bertola, Antônio Marçom, Avelino Tonon, Germino Simon, Agenor Cancian, João Ademir Cancian, Florivaldo Simon, Domingos Reinaldo Tonon, José Snar Cancian, José Márcio Simão, José Valdir Lisier, Geraldo Alberto Ronque, Luiz Leonel Simon, Matheus Tonon Ronque, André Luiz Pisol e Renan Foltran Simon. A equipe de futebol das mais tradicionais do município, o Garcia já foi campeão da Copa Tietê em 9 ocasiões: 1988, 89, 90, 91, 92, 93, 96, 2025 e 2026. Foi também campeão rural em 1981, 89 e 90, além de campeão amador em 1991. Fizeram parte da conquista os seguintes integrantes da equipe: comissão técnica, Neto Xodó, Renan, Júlio e Danilo. Jogadores: Thalisson, Gabriel Barroso, Gui Lisboa, Marcelo, Rafael Cigano, Matheus Pianta, Xingu, Lucas Cunha, Pedro Correia, Gabriel Índio, Arruda, Evandro Nastaro, Elvis, Matheus Isaías, Ricardinho Gardenal, Gustavo Paes, Alex Júnior, Marquezin, Matheus Teixeira, Robinho, Du, Renan, Maiquinho, Evertinho e Raul.
Sendo assim, parabenizo todos os atletas da comissão técnica e diretoria da equipe Garcia pela dedicação, espírito competitivo e pela brilhante conquista da série Ouro da Copa Tietê de Futebol 2026, desejando que outras ainda aconteçam no futuro. Desta forma, requeiro outro sim que seja dado conhecimento desta moção e congratulações à equipe homenageada. Câmara do Município de Tietê, 6 de abril de 2026, autoria Valmir Jacomazzi. Está em discussão a moção 10/2026. Peço palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador autor Valmir Jacomazzi. Bom, queria parabenizar as equipes, né? O Serginho Zambianco não pôde estar presente hoje, tinha um compromisso, não conseguiu vir, mas parabenizo a equipe do Zambianco Júnior, né? Uma equipe nova, com 2, 3 anos de existência, já campeão numa série prata, né? E revelando vários jogadores, né? Que com certeza ano que vem pode ser que já estão na série ouro, né? Então, parabenizo o Zambianco tanto pelo campeonato da série prata e pela organização, né? Que sempre teve, né? No futebol, né? Então, multicampeão também, né? Tanto na ouro agora, já com o time já uma revelação aí, vindo aí forte para futuramente disputar uma série ouro também. E falar do Garcia já é difícil, né? Um Garcia é um rival do Gargalo, né? Sempre foi, né? Lá atrás, né, Neto? E depois de 20 anos eles voltaram a disputar. E que volta, hein? Em 2 anos de campeonato, 2 títulos. O que a gente vê nisso aí? Organização, competência, pessoalzinho que a gente vê lá, a gente vai nas festas, vai nos churrascos que eles promovem, você vê eles são unidos, né? Então a união deles, eu acho que vem nesses 2 títulos que eles ganharam seguidos aí. Neto Xodó, quantos títulos da Copa Tietê já, Neto? 6 títulos. 6 títulos da Copa Tietê como técnico. Jogando também, né? Jogando também. E também tenho orgulho de falar isso também, que meu pai já jogou no Garcia. Jogou lá no tempo, lá atrás no Garcia, jogou de volante no Garcia, então até agradeço a camisa, que acho que meu irmão que pegou uma camisa para ele lá, ficou todo contente lá com a camisa, e o Garcia se sabe que faz parte do nosso bairro lá, né? Jabaquara, junto com o Garcia lá, sempre a gente cresceu junto lá, né? Então, parabenizar, né? Uma homenagem simples, né? Mas que de todo o coração que a gente faz aqui, e eu tenho certeza que os vereadores também vão abraçar essa causa. Isso vocês merecem mesmo, pela organização, como falei, por tudo. Fizeram uma Copa de TT outra vez bem séria, bem forte, e chegou ao título, né? Mereceu, né? Mereceu o time que teve uma melhor campanha durante todo o campeonato, né? Parabéns outra vez, que Deus abençoe sempre vocês, continue nessa pegada e só tenha a fortalecer nossa Copa Tietê. Copa Tietê, eu acredito que é um dos campeonatos mais fortes da região. Laranjal, me desculpe Laranjal, me desculpe Cerquilho, mas Tietê é muito forte, a Copa Tietê. Parabéns, uma final também digna, uma final muito bem organizada pela Prefeitura Municipal de Tietê, e que, diga-se de passagem, foi perfeita. O estádio comercial, com um grande público na final, né? Uma bela organização, e venceu o melhor. Parabéns, Garcia. Vamos lá, ano que vem, firme e forte outra vez. Obrigado, viu? Continua em discussão a moção 10/2026. Neto já está falando do 3º título já. Está aberta a votação da moção 10/2026. Moção 10/2026 aprovada. Não havendo mais matéria por expediente, não havendo nenhum vereador inscrito para fazer uso da palavra livre, solicito permissão plenária para podermos passar sem intervalo para a ordem do dia.
Quem concorda, permaneça sentado. Quem discorda, levante-se. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que proceda com a verificação de presença para que possamos passar para a ordem do dia. Adriano Jacinto presente, Carlinhos Labareda, Presente. Dr. João Martellini, Presente. Kiko Aronchi, Lauro Palladini, Presente. Leandro Amici, Presente. Marcos Canatelli, Presente. Mário Júnior, Presente. Raquel Bazelotto, Presente. Silvio Freitas, Presente. Valmir Jacomazzi. Presente. Havendo o número regimental, solicito o senhor secretário que proceda com a leitura do primeiro projeto que será discutido e votado na presente ordem do dia. Projeto de Decreto Legislativo número 02/2026. Confere medalha Pirapora de Curuçá ao senhor Isnar Benedito Bonadia. Data de entrada 16/3/2026. Autoria João Martellini. Está em discussão o projeto de Decreto Legislativo 02/2026. Está aberta a votação do projeto de Decreto Legislativo 02/2026. Projeto Decreto Legislativo 02/2026 aprovado. Projeto de Lei número 20/2026. Dispõe sobre a concessão de ajuda financeira às entidades que especifica no exercício 2026 e dá outras providências. Data de entrada 19/3/2026. Autoria Poder Executivo. Este projeto e o subsequente pretende autorização para concessão de ajuda financeira e abertura de crédito adicional suplementar no orçamento da Prefeitura no valor de R$ 19.546,54 para serem destinados às entidades Infância Feliz e Lar São Vicente de Paulo. Está em discussão o projeto de lei 20/2026. Está aberta a votação do projeto de lei número 20/2026. O projeto de lei 20/2026 está aprovado. Projeto de Lei número 21/2026. Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 19.546,54. Data de entrada 19/3/2026. Autoria Poder Executivo. Está em discussão o projeto de lei 21/2026. Está aberta a votação do projeto de lei 21/2026. Projeto de lei 21/2026 aprovado. Não havendo mais matérias para serem apreciadas na ordem do dia, está aberto o período para a explicação pessoal sobre os projetos discutidos e votados na ordem do dia. Como nenhum vereador deseja fazer uso da explicação pessoal, eu gostaria de informar os senhores vereadores que a Prefeitura Municipal protocolou na Câmara os projetos de lei 28 e 29/2026, que, respectivamente, altera a Lei Complementar 12/2006 e a Lei Complementar 6/2008 e dá outras providências. E altera a Lei Ordinária número 1259/1974 e dá outras providências. E solicitou a convocação de uma sessão extraordinária para apreciação dos mesmos. Sendo assim, conforme já informado anteriormente aos senhores, convoco os vereadores para uma sessão extraordinária a ser realizada logo após o término desta sessão ordinária para discussão e votação dos projetos de lei números 28 e 29/2026. Agradeço a presença de todos e está encerrada a presente sessão. Muito obrigado.